Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, 25 de abril de 2023, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço, para o meu amigo José Fiel. Hoje ele completa 72 anos de idade. Eu estive visitando na sua casa, lá em Jacarepaguá, passei uma tarde, depois das 4 horas, até as 7 da noite, lá com ele, comemorando o seu aniversário. É um amigo de mais de 50 anos de amizade. Ali estavam os seus filhos, o Eduardo, a Ingrid, juntamente com a sua esposa. Um abraço aí a todos vocês. Muito obrigado pela recepção calorosa que vocês nos deram. Querido, o tema de hoje é: o que Jesus quis dizer com isso? Eu vou ler São João capítulo 6, 3 versículos, 53, 54 e 55. O que Jesus quis dizer com isso? Diz assim, versículo 53. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Querido, o sistema religioso, principalmente os evangélicos, eles interpretam esses versículos que eu acabei de ler, juntamente com este texto, para tentar justificar essa, aspas, Santa Ceia do Senhor, realizada pela grande maioria das igrejas evangélicas. Muitas delas no primeiro domingo de cada mês, onde os religiosos se reúnem e comem um pedaço de pão e tomam um cálice do suco de uva. Eu quantas das vezes fiz isso? Quase 50 anos eu comi desse pedaço de pão e bebi esse cálice do suco de uva, achando eu que realmente esse pedaço de pão que iria dizer que era o corpo de Cristo, assim como o cálice com o suco de uva, o sangue de Cristo. E eu levava isso muito a sério durante esses anos que lá passei. Eu, como era também pastor, tinha o título, eu ministrei muitas, aspas, ceias do Senhor. Muitos gostavam, E até pediam: pastor, quando é que o senhor vai ministrar? Por que o senhor não ministra? E eu me empolguei muito com isso e fiz isso por dezenas, talvez de centenas de vezes. Mas eu quero te dizer qual é o entendimento que hoje nós, da graça de Deus, com a mente ativada, com o entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus, que nós temos acerca de todas essas coisas ditas pelo Cristo Nazareno. Por isso que o tema diz: o que Jesus quis dizer com isso? Isso que eu já li e isso que eu vou tentar explicar. Queridos, há uma diferença muito grande do Evangelho da Graça, que é do Cristo ressuscitado, revelado a Paulo, que recebeu diretamente dele o evangelho da incircuncisão para os gentios, para o evangelho que a tradição prega. Qual é o evangelho que a tradição prega, que o sistema religioso prega? O evangelho do Cristo Nazareno. Podemos chamar do evangelho da circuncisão, que foi este evangelho que ele deu a Pedro e os demais apóstolos, para que fosse ao mundo de Israel e anunciasse este evangelho. O evangelho pregado por eles
apresenta um Deus que, apesar de ser o dono do ouro e da prata, mas esse Deus quer o seu dinheiro. Um Deus que uma hora ele te ama, outra hora esse mesmo Deus ele te joga no inferno. Eu pergunto a você que está me ouvindo, a você que saiu de lá e a você que ainda está lá, não é verdade isso? Eles pregam que Deus é dono do ouro e da prata. E até fundamenta, porque está escrito, salvo engano em Ageu 2,5, minha é a prata, meu é o ouro. Tudo é do Senhor. Ele criou os céus e a terra e tudo quanto neste mundo há, tudo é dele. Ele é um único Deus soberano. Não há um outro Deus semelhante a ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas dos mares. Esse ser espiritual criado pelo Império Romano e pela religião católica apostólica romana, que eles dizem ser Satanás, não existe como ser espiritual. Deus não tem nenhum opositor, Deus não tem nenhum oponente, ele é único. Dá para você entender isso? Somente com a mente ativada, com o véu descortinado do rosto. Aí sim, consegue-se entender isso. Então eles dizem que esse Deus, que é dono do ouro e da prata, mas ele toma o seu dinheiro, porque esses 10% e todas as ofertas recolhidas dentro desses lugares, eles recolhem em nome de Deus. Eles dizem que é para uma tal obra de Deus. Não é verdade que esse Deus que eles lá pregam dentro dessas sinagogas, uma hora esse Deus te ama. E uma outra hora, este mesmo Deus te joga num inferno, como um lago de fogo e tormento eterno. É isso que eles acreditam, é isso que eles pregam, e é essa mensagem que eles ameaçam, que colocam um medo, que colocam um pavor, um terror no povo. O evangelho pregado por eles é segundo a tradição. É o evangelho que os homens pregam, com seus achismos, com seus entendimentos, aquilo que eles pensam, interpretando um texto isolado, fazendo disso uma doutrina e impondo isso às pessoas. O Deus pregado pela graça é um Deus onisciente, é um Deus onipotente, é um Deus onipresente, é um Deus, por ser onisciente, ele tudo conhece, tudo ele sabe. Ninguém pode surpreender Deus. Ninguém pode surpreender Deus. Deus não é surpreendido por ninguém, ou por quem quer que seja. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Ele sabe o que se o amanhã virá para mim, para você. Somente ele sabe. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Ele sabe quantos fios de cabelo há na cabeça de cada pessoa. Ele sabe e conhece todas as pessoas. Ele é Deus. Ele sabe o dia da minha partida, da sua partida. Ele sabe o dia que cada um de nós iremos morrer. Ele sabe tudo quanto vai acontecer comigo, com você e com outro amanhã, a semana que vem. Ele sabe de tudo. Esse é o Deus onisciente. Porque ainda viver debaixo da tradição, debaixo de preceitos, por que ainda viver debaixo dos rudimentos? Se o Cristo ressuscitado, ele disse para Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. É a graça de Deus, é o favor de Deus, é isso que nos importa, é a sua graça que nos interessa, que nos proporciona uma liberdade nele. Essa graça nos faz entender que somos livres. Essa graça nos faz compreender e entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Essa graça nos faz crescer em conhecimento. Essa graça nos faz reinar em vida. Essa graça nos faz descansar no Senhor. Essa graça faz com que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã.
com o que há de comer, de beber e de vestir, pois sabemos que Ele cuida de nós. Essa graça nos faz entender que somos filhos de Deus e assim então guiado e dirigido por Ele. Essa é a graça de Deus. Foi isso que ele disse, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. O que mais me interessa hoje é essa graça, é a graça de Deus. Uma vez entendendo isto, eu abandonei a tradição, abandonei os preceitos dos homens, os rudimentos cerimoniais, tudo quanto eu fazia dentro dessas sinagogas, eu deixei porque eu entendi a graça de Deus. Ele disse, Paulo, a minha graça te foi revelada. Todas as leis, as ordenanças foram cumpridas e pagas. Não há mais dívidas. Não há mais dívidas. Não tem que se ficar dentro desses templos que eles chamam de igreja, praticando ritos, liturgias, cerimoniais, debaixo, aspas, de autoridades de homens, sendo subjugados por eles, dando satisfação a eles, obedecendo a eles. Colossenses, capítulo 2, versículo 13, olha o que diz. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Palavra de Paulo aos Colossenses. Não há mais dívida, todas as dívidas foram pagas. Então por que ficar cumprindo leis, rudimentos, tradições? Por que ficar fazendo aspas essa tal obra de Deus se tudo já foi pago por ele? Por que então no evangelho da religião ainda há ritos? Por que lá ainda há liturgias? Por que lá ainda se realiza cerimoniais? Por que lá tem que se perguntar se alguém quer aceitar Jesus como Salvador, se alguém tem que se arrepender dos seus pecados, passar pelas águas? Por que isso? Quando as pessoas fazem isso, elas estão anulando os efeitos da cruz. Estão anulando os efeitos da cruz. Tudo quanto Jesus fez, está feito. Ele fez e pronto. Voltamos ao texto de João. Eles usam como uma estratégia esse texto para manter o povo sob o seu domínio. Quando eles se reúnem numa tal ceia do Senhor, como eu disse no início. Porque Jesus disse, quem não comer da sua carne e beber do seu sangue não tem parte com ele. É por isso que eles realizam essas tais ceias nos primeiros domingos e em outros domingos do mês. Tudo tirado daqui desse texto. Jesus disse isso a quem? Para quem ele falou isso? Tudo que Jesus disse aqui foi para quem? Ele disse isso para os depois da cruz? Ou ele disse isso para os antes da cruz? Foi para mim, para você? Foi para nós que ele disse isso? Ele mandou dentro das sinagogas comer pão e suco, como eles fazem nas sinagogas, que eles chamam de igreja? Jesus mandou fazer isso, como eles fazem todos os meses? Aqui no texto ele diz, minha carne e meu sangue. Então, o que eles fazem lá dentro desses lugares é uma blasfêmia. Se ele disse, minha carne e meu sangue, e eles comem um pedaço de pão e tomam um cálice de suco de uva, isso é uma blasfêmia que eles estão praticando contra o Cristo ressuscitado. Em João, voltando lá ainda, no capítulo 6, nesse livro histórico que eles chamam de Evangelhos, dos versículos 47 ao 51,
Vejamos o que diz. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela minha vida do mundo, pela vida do mundo. Está aqui. O pão era quem? Era ele. É esse pedaço de pão que eles comem dentro desses lugares, dizendo representar o corpo de Cristo, ou ser o corpo de Cristo. O pão que era ele deu quando morreu na cruz. A sua morte, era disso que ele estava falando, era disso que ele estava dizendo. Ele estava anunciando a sua morte, que ele iria morrer. O pão era a sua carne. Ele não mandou ninguém fazer isso que eles fazem dentro desses lugares. Era a última Páscoa. Os gentios nada têm a ver com a Páscoa. A Páscoa era para quem? Era para os judeus. Se eles tivessem que ainda fazer isso, que não tem, seria Páscoa. Não seria um pedaço de pão, nem um cálice de suco de uva, seriam ervas amargas. Tinha que ter o cordeiro. Era vinho mesmo. Era pão asmo. Os ingredientes eram todos diferentes desses dois únicos que eles apresentam. E não ceia, e sim Páscoa se tivessem que fazer. E isso era para os judeus, mas eles trazem para depois da cruz. E todos quantos são membros desses lugares que são batizados, têm que participar dessa ceia, porque senão não fazem parte com eles, segundo o entendimento e o ensino deles nesses lugares. Querido, tudo isso era sombra do que viria. Era sombra. Ele não estava mandando ninguém fazer isso. Ele estava apontando para um futuro que aconteceria poucos anos, porque ele iria morrer pendurado no madeiro como ele morreu. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, ele diz assim: a lei tendo a sombra dos bens futuros, e não as imagens exatas das coisas, não pode nunca, pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Então aqui era a sombra dos bens futuros. Era a sombra do que iria acontecer, do que viria. O que ele fez aqui era sombra, uma representação. Religioso era sombra, apontava para um futuro, era uma representação. Ele não estava literalmente mandando comer pedaço de pão e nem tampouco tomar suco de uva. Era o Cristo que veio. E agora um pastor, um mero mortal, que esses homens são, eles pegam um pedaço de pão e diz que é o corpo de Cristo. Esses homens que são meros mortais pegam um cálice com suco de uva e diz que é o sangue de Cristo. O que é que eles estão fazendo dentro desses lugares? Eles estão trazendo a sombra para dentro dos templos. Eles estão trazendo tudo que o Cristo Nazareno veio para cumprir e fazer como ele fez para dentro desses lugares. Aprisionados, sendo guiados por cego, com fardos pesados sobre os ombros das pessoas, sobre a vida das pessoas, impondo medo, terror às pessoas, e as pessoas que ali estão vivem com sentimentos de culpa, com consciências pesadas. Um dia são salvas, outros dias não são. Um dia crê que vão para o céu e outros dias trazem dúvida se vão para esse tal inferno criado por eles.
O que Jesus fez aqui foi uma representação da lei. Não era a imagem real. Tudo quanto ele fez aqui foi antes da cruz. Nós nascemos depois da cruz. Não temos nada a ver com o que acontecia ali. Tudo quanto ali era para os judeus, para o seu povo, que ele veio para buscar e salvar, pois eles estavam perdidos, porque viviam debaixo da lei, não conseguia cumprir. E então ele veio para resgatá-los. Leia depois Lucas capítulo 21, versículo 19 e 20. Vamos ler com vocês, ainda me resta alguns minutos. Se cortar aí, porque tá quase terminando o meu tempo aqui. Lucas 19, Lucas 21, 19 e 20. Não, 22, 19 e 20. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes. A quem? Aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Por quê? Eles deveriam fazer isso em memória dele? Porque ele iria morrer. Ele iria morrer. Se faz algo em memória de quem está morto, ele disse: fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. O que é isso? Isso é sombra. Isso é sombra. Jesus está vivo. E vivo para todo o sempre. E você fica aí dentro dessa sinagoga uma vez por mês, fazendo isto em memória dele. Ele está vivo. Jesus está vivo e vivo para todo o sempre. Jó já dizia, capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive. Paulo disse, ele vive em mim, ele está vivo em mim. Eu já não mais vivo, mas ele vive em mim. É o Cristo ressuscitado, que é Espírito, Pai dos Espíritos, e habita no nosso espírito e testifica que somos seus filhos. Por que Jesus fez isso? Ele usa o pão para mostrar o que ia acontecer. Por isso que ele pega ali um pedaço de pão, para mostrar aos seus discípulos ali o que ia acontecer, sombra de coisas futuras, sombra do que iria ocorrer, sombra do que viria. Foi para isto que ele pegou aquele pão, numa representação. Ele não estava mandando ninguém comer pão algum, e nem tampouco tomar suco de uva ou tomar vinho. Ele estava mostrando o que iria ocorrer. O real foi na cruz. O real foi na cruz. Então, quando ele fala comer da minha carne, ele estava se referindo à sua morte. E o sangue que ele ia derramar ali como ele derramou. Era disso que ele estava falando. Ele estava pegando aquilo e mostrando, está entendendo? Que o real estava por vir. O real estava para acontecer. Ó, isto vai acontecer, isto vai ocorrer. E muitos creram, outros não. E hoje fica aí a religião, pegando esse texto, como de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 11, e ali eles fundamentam para dizer que tem que se cear. E quem não ceia está afastado, não tem comunhão com ele. Eles dizem que isso é comunhão com ele, o que eles fazem dentro desses lugares. Graças a Deus eu estou liberto disso. Já há 5 anos que eu não como mais esse pedaço de pão e nem tampouco bebo esse suco de uva. E não tenho a minha consciência pesada. Nada me acusa, porque eu tenho a mente ativada, eu tenho um entendimento dado pelo Espírito Santo que habita no meu espírito, que dirige e que guia a minha vida. Eu não sou mais carnal, eu sou espiritual. Eu não sou deste mundo. Eu já estou assentado com ele nas regiões celestiais.
A nova Jerusalém, ela é espiritual. O templo foi derrubado. Hoje somos a habitação, a morada dele. Como eu vivi enganado, cumprindo todas essas coisas, pensando que estivesse agradando a Deus. Hoje eu entendo que hoje sim eu agrado o Pai. Hoje sim eu agrado o Pai. Hoje eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo desse tal inferno criado por eles. Desse tal Satanás que eles dizem como ser espiritual existir. Eu não tenho medo dessas coisas. Eu só penso em Deus. Somente nele. Estou voltado para ele. Essas coisas não me assustam, não me assombra, não me preocupa. Por que que os evangélicos se preocupam tanto com esse tal de inferno? Por que que eles falam tanto nesse tal de inferno? Por que que eles falam tanto nesse tal de diabo? Só falam nisto o tempo todo. Ameaçam as pessoas, colocam medo nas pessoas. E muitos acreditam que esse lago de fogo eterno existe, que esse ser espiritual existe. E as pessoas vivem assim. Não reinam em vida. Não reinam em vida. Hoje eu sei o que é reinar em vida. Eu não sabia. Não descansam nele. Hoje eu descanso nele. Eu sei o que é descansar no Senhor. Não crescem em graça e nem conhecimento. Eu fiz teologia. Eu fui professor de faculdade teológica. Eu fui professor de escola dominical. Eu pregava, eu ensinava. Eu fui professor em 3 seminários. E pensava que entendia todas essas coisas, que eu crescia em graça, que eu crescia em conhecimento. Comprava livros e mais livros. Preparava sermões e mais sermões. O que eu tenho de esboços, meu Deus do céu. Para mim, isso nada mais serve. Hoje eu sei o que é crescer na graça, eu sei o que é crescer no conhecimento. Eu sei muito bem disso. Hoje eu amo muito mais do que eu amava quando lá estava. Porque lá eu vivia de aparência. Vivia de sombras, não sabia o que era o real. Hoje eu amo o meu próximo, eu amo o meu irmão. Enquanto eles nos chamam de herege, de desviado, de desigrejado. Esses dias eu vi um grande nome, né? De uma grande denominação evangélica, um homem do YouTube. Ele pregando, tentando mostrar que deve se congregar, que tem que se ter um pastor. Eu fiquei olhando, meu Deus do céu, mandaram para mim. Mandaram para mim. E ele fala assim com uma veemência, de uma forma impetuosa, que quem não tem a mente ativada, acredita. Aceita o que ele está dizendo. Mas hoje não. É a graça de Deus. É a graça de Deus. É a graça de Deus. A minha graça te basta, diz o Cristo ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, a graça dele nos basta. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. O que Jesus de Nazaré, o que o Nazareno quis dizer com isso? Em São João capítulo 6, dos versículos 53 ao 55, quando ele disse, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue. O que ele quis dizer? Está aí esclarecido, está aí explicado. Tem nada a ver com essa tal ceia do Senhor, com esse pedaço de pão, com esse suco de uva. Era sombra. Não era ainda o real. Ele estava mostrando, era apenas uma representação. Ele estava apontando para o Calvário. Era disso que ele estava falando, da sua morte. Ele estava falando que ele ia ressuscitar e ele ressuscitou no terceiro dia. E ele está vivo e vivo para todo sempre. Vai continuar ainda? Comendo um pedaço de pão? Tomando um cálice de uva? Vai continuar ainda achando que isso é o corpo de Cristo? E que esse suco é o seu sangue? Vai continuar ainda fazendo isso em memória dele que está vivo e vivo para sempre?
vai continuar blasfemando contra o Senhor, seguindo homens que se dizem teólogos, se orgulham disso, que se dizem pastores, bispo, apóstolo, presbítero, evangelista, enfim, essas nomenclaturas todas, cheios de títulos, ocupando primazia, primeiros lugares, adoram e amam participar de convenções, de reuniões de líderes, de pastores, e fazem cafés disso e cafés daquilo, é comissão disso, é comissão daquilo, viajam para se reunirem, se hospedam nos melhores hotéis, andam nos melhores carros do ano, de aviões, se enriquece às custas dos membros desses lugares. Só pensam em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. E estarem em destaque e em primazia. Tentando, porque não consegue, mas tentando dividir a glória de Deus. A glória que é somente dele e ele não divide com quem quer que seja. Pense nisso. Serve tão somente ao Senhor. Há um único Senhor. Paulo diz isso na sua epístola aos Efésios. Um só Espírito, uma só fé, um só batismo. É uma unidade. Eu e você somos um só. Eu não sou o seu pastor. Eu sou o teu irmão. E você é o meu irmão. Eu não sou mais do que você. E nem você é mais do que eu. Você tem uma importância, assim como eu tenho a minha importância. Todos nós somos um só, somos iguais. E Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de todos. Saia, fuja desses lugares. Serve somente a Deus. Agrade somente ao Senhor. Desperta tu que dorme de dentre os mortos e o Espírito Santo te esclarecerá. Beijo no seu coração, forte abraço. Muito obrigado. Se gostou, divulgue, compartilhe. Não esqueça de dar um like. Vamos fazer com que essas mensagens alcancem centenas de milhares de pessoas. Eu creio nisso. Eu estou me aproximando dos quase 2.000 inscritos. A semana passada eu estava com 1.934. Hoje, uma semana, eu já estou com 1.970. Faltam 30 inscritos para atingir 2.000. E depois nós vamos para 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, quem sabe, 50.000, 100.000. E quanto mais esse canal vai crescendo, e outros canais também, da graça de Deus, é a gente alcançando pessoas. É vendo que as pessoas estão sendo libertadas desse jugo, desse fardo, dessa opressão, e se tornando livres.